Oi, gente, tudo bem aí? Bacana estar aqui de novo falando com vocês. Hoje nós vamos traçar aqui um panorama do que está por vir. Afinal de contas, está chegando aí o segundo turno das eleições, então vamos traçar assim, um breve perfil, um breve parecer do que pode acontecer com um ou com outro governo. Bacana? Vamos lá. Então vamos começar pelo PT do Lula, Luiz Inácio Molusco da Silva. Se o Lula ganhar, primeiro que ele vai ter o fórum privilegiado. É isso mesmo, o fórum privilegiado, o processo se extingue. Ele não vai mais poder ser julgado, né? Então ele tá ali, ó. Belezinha, belezinha. E, junte-se a isso, ele vai tratar da revisão, revogação e extinção de algumas leis que estão em vigor. É verdade, ele já avisou isso. Ele vai rever, revogar e extinguir algumas leis que para ele não servem. Isso é mais do que óbvio. Inclusive, ele acaba também, direto ou indiretamente, se beneficiando disso. E também é possível que ele anistie sentenças já deferidas contra condenados. E isso é fato. Assim como aconteceu com ele foi anistiado, por assim dizer, ou descondenado, ele vai fazer isso com outras pessoas, até talvez aquele pessoal lá né? Não vou nem falar aqui. Bom, é possível sim que ele anistie sentenças deferidas contra condenados. E ele também vai aumentar ministérios, é verdade, gente. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai aumentar ministérios por consequência da distribuição de cargos. Que o diga Ciro Gomes, Simone Tebet, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, né? É o pessoal que tá ali com... É isso aí, companheiro. Então, ele vai ter que aumentar ministérios para distribuir os cargos. Por isso tem tanta gente ali do lado dele, né? Os papagaios de pirata. Então, mas ele também vai mexer com as ONGs, é o terceiro setor. Eu acredito sim, talvez eu esteja errado, mas que ele vai retomar as ONGs e até a criação de novas outras. Verdade, gente. Todas as ONGs que existiram, e eram exageradamente muitas, foi tudo do governo PT. Então, certamente, ele também vai mexer no terceiro setor, reformulando as ONGs e criando novas. Certo? Tem mais. Certamente, ele vai mexer também na reforma agrária. Aliás, é uma coisa que o pessoal de esquerda adora fazer. E falar. Reforma agrária, reforma agrária. É reforma agrária, companheiro. Então ele vai mexer na reforma agrária sim, e isso vai culminar na cessação, vai cessar a titulação de terras que o governo atual vem fazendo. Ele vai fazer isso. Ele vai cessar a titulação de terras, que vai refletir diretamente no agro. Por quê? Porque o agro depende de terras, então se o governo PT interferir na reforma agrária, impedindo a titulação de terras e permitindo que essas sejam invadidas, ele vai refletir, vai bater de frente com o agro. Aliás, ele disse que o agro é fascista, para quem não lembra. Então, mas tem mais, o Lula ainda vai interferir na política cambial. Esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Porque hoje nós temos um câmbio flutuante. Ele é um câmbio que ele é aberto à oferta e demanda. Isso é ótimo. O câmbio flutuante é a melhor das perspectivas de comércio que um país pode ter. Então, certamente, ele vai optar pelo câmbio fixo. Por que o câmbio fixo? Porque o câmbio fixo ele demanda uma maior intervenção no governo, né? Causando a falsa ideia de que o mercado está positivo, está caminhando bem. E não é verdade. A longo prazo, a gente pode buscar a resposta lá na Argentina. Olha como está lá. Eles quiseram lá em... sei lá que ano que foi, nem lembro mais. Eles quiseram equiparar o dólar ao peso argentino. Olha lá no que deu. Porque quando o câmbio é fixo, o governo tem que interferir tempo todo para manter a estabilidade da nossa moeda. E não é assim que funciona. A moeda ela tem que flutuar. Porque ela sendo fixa, você interfere diretamente na balança comercial. Se exporta mais, se exporta menos, isso tudo está inserido no meio econômico do nosso país. Então, é outra coisa que ele vai fazer. Ele vai mexer na balança comercial. E isso também impacta nas nossas commodities, como assim acontece lá na reforma agrária que ele pretende mexer.
Que eu acabei de falar aqui, que se ele mexer com as terras, isso vai impactar na produção das nossas commodities. Commodities, o que elas são? São os grãos que a gente produz e exporta. É soja, milho, feijão e sei lá mais o que. São commodities. E mexendo na balança comercial, as commodities são afetadas. É isso daí. Isso é uma previsão, é um panorama do que pode vir com o governo Lula. E está tudo dentro do que ele falou, ele tem dito aí nas ruas, nos debates e entrevistas. Bom, então agora vamos analisar o governo atual, caso ele venha se reeleger, e é o que todos nós mais queremos. Então vamos lá. Pensa num cara azarado, num cara cagado. Tô falando do Bolsonaro. O cara pegou um país quebrado, deixado pelos governos anteriores. Ele teve que enfrentar uma pandemia que dizimou, não foi só vidas não, eu mesmo perdi muitos amigos, mas acabou também com muitas economias mundo afora. Ele teve ainda que lidar com a migração em massa de venezuelanos. Olha lá, Venezuela. Ele teve que lidar com isso. É muita gente entrando lá por Roraima, Rondônia, pelo Acre. O povo fugindo da Venezuela, porque lá tá uma beleza, né? É o que o Nove Dedos lá pretende. Bom, mas tem também a crise europeia. De fato, o conflito entre Rússia e Ucrânia gerou uma crise europeia sem precedentes. E isso afeta diretamente o Brasil. Até com isso, esse governo teve que lidar, né? E tem mais coisa, ele enfrentou também uma crise hídrica lá em meados de 19, 20, que choveu pouco. E isso afeta diretamente no fornecimento de energia. Até isso, Mas tem mais. E o que talvez seja até pior. E ao longo desses anos todos, desse breve governo, por assim dizer, ainda teve que enfrentar uma mídia, essa mídia mesmo, uma imprensa sórdida, bizarra. Uma imprensa que é militante, tem o seu lado, tem as suas escolhas. E até isso ele teve que enfrentar. É ali, ó. Pau ao longo desses anos. Essa mídia escrota que tá aí. Então é um governo que a gente pode considerar um governo forte. Não é qualquer governo que aguenta essas pancadas não, gente. Não é para qualquer um. E eu tô falando sério, que tem governo aí que ainda tá tentando se restabelecer. Você veja, o próprio Estados Unidos tá lá meio que, né, ali na berlinda. E muitos outros. É claro que tem país aí que sofreu bem mais. É o caso dos países europeus. Saiu da pandemia e entrou numa guerra. Brincadeira. Mas são coisas que afetam o Brasil. Exatamente por causa da balança comercial com todos os países. A China, inclusive. Então é um governo forte, é um governo seguro. É um governo que enfrentou, bateu de frente, pôs a cara a tapa. E está aqui hoje. Então, em comparação com o outro candidato, eu acho melhor a gente continuar com esse que já está, estou falando do Bolsonaro, pelo simples fato de que a gente vai ganhar tempo. Porque é óbvio, se entrar um governo novo agora, vai ter que mudar tudo de novo a característica do governo, como eu já disse lá agora há pouco aí, falando sobre a outra opção, né? Então a gente tem que entender que as políticas públicas desse governo, elas são boas no que tange ao desenvolvimento geral do Brasil como um todo. Só que para a gente ver resultados precisa de tempo. E o governo Bolsonaro, ele não teve tempo por causa de todos esses enfrentamentos que ele teve, de todas essas bizarrices aí que apareceu no meio do caminho. Mas, para quem conhece a Bíblia, sabe, né? Tudo que é de Deus, tem pedra ali, é difícil, mas vamos porque a coisa é boa. Né? Não preciso nem de lembrar que 40 anos andando no deserto, né? Para chegar à Terra Prometida. Mas as coisas de Deus são mais difíceis, exigem empenho, dedicação, fé, perseverança, garra, amor,
É tudo isso. Então eu acredito sim que a nossa melhor opção, e eu não estou nem desdenhando outro governo, tá? Vamos falar, eu não estou assim, menosprezando, mas é que é fato. Este governo precisa de 4 anos limpos. O que eu estou dizendo com isso? 4 anos sem crise, sem guerra, sem conturbações, sem pandemia, sem mimimi de imprensa, para pôr efetivamente em prática os projetos para o Brasil. E são projetos de médio e longo prazo, porque projeto de curto prazo nunca dá certo. Então eu aposto sim, eu acredito nesse governo, nessa nossa opção. Bolsonaro 22.